Semana passada, no dia 4 de agosto, uma pesquisa científica foi publicada no periódico médico que é muito respeitado, mundialmente respeitado pela área da ciência. New England Journal of Medicine chamou a atenção mundial. Esse estudo, que foi realizado por cientistas da China, Singapura e Austrália, relata um vírus importante para a saúde de humanos. O vírus estudado é o Lângia. As pessoas ficaram muito preocupadas de possíveis surtos de doenças por causa desse vírus. E depois dessa pandemia, que a gente passou, dá pra gente entender essa preocupação. As pessoas já ficam preocupadas com uma nova possível pandemia. Mas nesse estudo, os pesquisadores falaram que não há evidências de que o vírus esteja se difundindo entre humanos e também falaram que não há evidências em relação a um surto em um local de pessoas infectadas. Esse estudo, ele dá uma introdução do vírus, mas ainda falta muito estudo e pesquisa, para saber se o vírus Lângia passa de humano para humano. Hoje eu vou explicar a vocês a publicação desse novo vírus detectado na China, o Lângia, do gênero Nipavírus. Com vocês, sejam muito bem-vindos ao Fácil Aprender. Eu sou a Bruna, estudante da Faculdade de Medicina Veterinária, vocês já me conhecem, Eu achei interessante falar sobre o Lângia, já que tudo indica que o reservatório natural, ou seja, onde o Lângia mora, onde ele vive, é no organismo de um animal. O Lângia foi descoberto no leste da China. Ele pertence ao gênero Nipavírus. O Nipavírus é uma família de patógenos muito perigosos, letais, como os patógenos Endra e Nipah, que apresentam alta letalidade. Inclusive o Nipah está na lista dos vírus com potencial para causar uma pandemia. Então realmente são letais, são perigosos o Endra e principalmente o Nipah. A Organização Mundial da Saúde alertou que o Nipavírus pode deixar tanto animais como humanos doentes de forma gravemente. Lembrando que o vírus do estudo publicado pela revista médica é o Lângia, do gênero Nipavírus. Então isso já assusta, E aqui nós podemos hipotetizar uma zoonose, já que o Lângia pode ser transmitido tranquilamente de animais para humanos. Mas tudo indica que não haverá uma pandemia mundial. Porém, já foram infectados 35 moradores e agricultores locais do leste da China. A maioria dos doentes eram fazendeiros. A identificação desse vírus foi através de um teste de PCR na garganta de infectados. O PCR é um exame laboratorial utilizado para o diagnóstico de diversas doenças. No leste da China, nessa região, os mussaranhos, que são pequenos mamíferos, habitam por ali naquela região, Os mussaranhos, geralmente eles vivem sozinhos e se destacam porque eles têm um focinho bem comprido. A grande maioria deles possuem hábitos noturnos e vivem na superfície do solo. Algumas espécies fazem galerias e outras vivem em cima de árvores e até mesmo em áreas alagadas. Eles alimentam-se principalmente de pequenos insetos. Cientistas disseram que pode ter se alastrado o vírus Lângia por meio desses animais. Porém, não se pode afirmar nada por enquanto. Mesmo se houve transmissão do vírus Lângia por esses animais aos humanos, não se sabe se foram todos os 35 humanos que foram infectados pelo vírus através dos mussaranhos. Por isso, eles continuam estudando sobre o assunto. Eu fiz um vídeo sobre o caso do cachorro que foi, infelizmente, infectado pela varíola dos macacos. O vírus que esse cachorro infectado apresentou, esse vírus é geneticamente igual a de um dos seus tutores. Os tutores também estão com a varíola dos macacos. E o cachorro desenvolveu lesões na pele, que é um dos sintomas da doença. Eu vou deixar o link aqui do lado e também aqui na descrição embaixo do vídeo, então assiste, para você ficar atualizado sobre a varíola dos macacos. Agora voltando aqui para o Lângia. Segundo a revista Veja, na sua reportagem sobre esse vírus, ela falou isso aqui,
Atualmente, estima-se que 70% de todas as doenças infecciosas emergentes tenham passado para os seres humanos por meio de animais, em um fenômeno que cresceu nos últimos anos devido à expansão da população humana nos habitats da vida selvagem. Os efeitos devastadores da Covid-19, que tem sua origem provável em um morcego, demonstraram a importância de identificar rapidamente esses vírus para controlá-los o mais cedo possível. Esses 35 pacientes infectados pelo Lângia não tinham proximidade entre eles, não havia amizade, não eram família, colegas, etc. Não havia nenhum tipo de ligação entre os humanos doentes. Então, não deve ter ocorrido uma transmissão do vírus de humano para humano. Outro trecho da Veja diz: assim que foi traçada a linha de que a infecção não era causada de um humano para o outro, os cientistas começaram a analisar os animais domésticos das regiões. Mas encontraram poucos registros em cabras e cachorros. O avanço real veio, no entanto, quando foram encontradas 71 infecções em 2 espécies de mussaranhos, levando à teoria de que o Lângia circula entre eles. Então, o animal mussaranho pode ser, ainda não se tem certeza, mas pode ser o reservatório natural do Lângia. Em relação aos sintomas que os pacientes apresentaram, foram 100% dos pacientes tiveram febre, 54% apresentaram fadiga, 50% tosse, 35% vômito e 35% dos pacientes apresentaram ainda anormalidades no funcionamento do fígado e 8% nos rins. 35 pessoas foram infectadas, mas nenhuma chegou ao óbito. Por enquanto, não temos vacinas e não há um tratamento para o Lângia. O que se faz é tratar dos sintomas. O caso de humano infectado pelo Lângia foi no ano de 2018. Foi uma agricultora do leste da China. Ela foi ao hospital porque ela começou a sentir febre, dor de cabeça, tosse e náusea. Ela informou o médico que convivia muito com animais e por isso ela foi tratada, observada aí na ala de identificação de doenças zoonóticas. Então, quando saíram as amostras, foi identificado os patógenos de alta letalidade, que são muito perigosos. O bom é que não há histórico que esse patógeno tenha como via de transmissão humano para humano. Passado 3 anos, outras 34 pessoas foram infectadas pelo mesmo vírus. Elas apresentavam os mesmos sinais, os mesmos sintomas da agricultora. 9 dos 34 humanos infectados também apresentavam gripe. E isso dificultou no início do exame clínico, em fechar, em concluir um diagnóstico rápido e certeiro. Já os outros 26 pacientes apresentaram somente sinais e sintomas do vírus Lângia. Houve pacientes doentes que chegaram a situações mais graves, mais perigosas, como por exemplo a pneumonia, também a trombocitopenia. A trombocitopenia é quando há uma produção insuficiente de plaquetas. A medula óssea do paciente doente não conseguiu produzir plaquetas em quantidades suficientes para o corpo. Plaquetas são células sanguíneas incolores que ajudam na formação do coágulo sanguíneo. Elas têm como objetivo parar, brecar um sangramento. Mas mesmo assim, ninguém chegou ao óbito e essas situações foram tratadas e nenhum paciente precisou ser encaminhado, direcionado para a unidade de tratamento intensivo. O Lângia não é um vírus que se propaga rapidamente, baseado aí pelos estudos que fizeram, como eu já havia falado, tudo indica que não há transmissão de humano para humano. E isso já nos avisa que não vai ter uma pandemia, não haverá uma próxima pandemia. Casos concentrados na região e que provavelmente não virá a ser uma ameaça nem para a China e nem para o mundo, graças a Deus. No nosso país, não foram confirmadas infecções do gênero Nipavírus em animais e em humanos. E também não existem espécies de mussaranhos no solo brasileiro. E isso era tudo que eu tinha que falar para você. Então deixe o seu comentário sobre esse assunto, o que você acha sobre isso. Então escreve aqui que eu quero saber. Aproveita agora, se inscreve no meu canal, deixa o like, ative o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos a partir de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!